Olá pessoal, estamos aqui para a nossa videoaula número 405, onde nós vamos falar do tema potência e energia elétrica. Como vocês podem ver aqui na tela, nós temos uma cópia de uma fatura de energia elétrica. Essa fatura aqui era da minha residência, tá? Onde a gente percebe que na conta vai vir aí alguns dados importantes: identificação de usuário, unidade consumidora, o consumo total da energia que foi faturado. Então, olha aqui, ó, 48 kWh, tá? E também vai aparecer aqui alguns adicionais, bandeira vermelha, aqui, por exemplo, ICMS, impostos, né, COFINS, PIS, PASEP, entre outros dados, né, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai definir nesta aula de hoje, tá, é o conceito de potência de um aparelho elétrico, ou seja, a potência elétrica de um equipamento, tá? Então, a potência nada mais é do que a quantidade de energia que um equipamento utiliza durante um certo intervalo de tempo. Quanto mais energia ele consumir durante um certo tempo, maior é a potência dele, né? Então, a energia a gente sabe que ela é expressa no sistema internacional em joule e o tempo ela é expresso em segundos, de tal forma que a potência vai ser então o joule dividido por segundo. Tem aqui embaixo, ó. A gente usa isso na unidade, claro, watt, né? Chama isso aqui de watt. Para calcular a energia consumida, basta pegar esta mesma equação aqui, ó, só que ao invés de calcular o P, você vai calcular o E. Então faz potência vezes o tempo, você tem a energia. Então, a potência tempo, você vai obter a energia consumida pelo equipamento. E aí eu faço um destaque aqui embaixo, eu coloco a fórmula para vocês, ó, que se você usar a potência na unidade watt e o tempo na unidade segundo, você vai ter a unidade joule de energia, a unidade do sistema internacional. Agora, se você pensar, né, no consumo da energia da tua casa, olha aqui, ó, na fatura, observe, tem aqui, ó, quilowatt-hora, tá? Então, você não está usando o sistema internacional, você está usando um sistema que a gente diz que é um sistema usual. Para fazer esse cálculo em quilowatt-hora, óbvio que vocês vão ter que usar a potência em quilowatt e o tempo aqui em horas, tá? Então é essa aqui a lógica desse cálculo de energia. E aí você vai obter o quilowatt-hora. Então, quando você usa sistema internacional e quando você não usa? Em geral, no consumo de energia elétrica, a gente vai sempre tender a isso aqui, ó. A menos que o problema diga que é para calcular a energia no sistema internacional. Bom, existem para cálculos de potência outras fórmulas além daquela energia sobre tempo. Eu posso calcular a potência também fazendo a tensão multiplicada pela corrente que passa pelo equipamento. Eu posso também calcular a potência fazendo a resistência do equipamento multiplicado pela corrente elevada ao quadrado. E eu também posso calcular a potência fazendo uso da tensão ao quadrado também, ó, dividido pela resistência, tá, pessoal? Então, são três maneiras distintas de calcular a potência de um equipamento. Qual delas vocês vão usar? Depende da informação que o problema fornecer para vocês. Tá? Então, as unidades do sistema internacional para cálculo de potência, tá? Então, volt, ampere, ohm e watt, né? Então, para essas grandezas físicas descritas nas fórmulas. Nós temos aqui um exemplo muito simples de ser resolvido, que diz o seguinte: um aquecedor elétrico tem uma potência 2.640 watts. Então, aqui, ó, 2.640 watts é a potência do equipamento. Ele está ligado numa rede de 220 volts, então o nosso U é 220. Calcule a corrente elétrica demandada por esse aquecedor quando corretamente utilizado. Então, qual é a corrente que está passando por ele? Obviamente, vocês sabem que a potência pode ser calculada por uma daquelas fórmulas que estão descritas lá atrás. E aí a gente sabe que nós temos a potência, tá? A gente tem o U
Então, vamos usar P igual a U vezes I para achar a corrente, onde a gente vai ter a potência 2.640 igual a 220 vezes I. Então, 2.640 dividido por 220 vai dar o valor de I. Então, o nosso valor da corrente elétrica vai ser de 12 amperes. Tá? Então, esta é a resposta do problema. O exemplo número 2, pessoal, diz o seguinte: uma pessoa leiga instalou um disjuntor de 25 amperes na rede elétrica geral de um paiol. Então, aqui está mostrando um desenhinho, né? Aqui, ó, o disjuntor está ligado. O disjuntor sempre é colocado na fase. Aí ele pergunta: será possível utilizar ao mesmo tempo um triturador de milho? Está aqui o nosso triturador e um aparelho de solda nesta mesma rede elétrica? Bom, então, quando a gente colocar os dois aqui na tomada, né, e tentar usar os dois ao mesmo tempo, vai funcionar? Bom, eu posso dizer para vocês que, em síntese, a instalação elétrica está feita de maneira adequada. Agora, o disjuntor, se está dimensionado corretamente, só fazendo uma conta para saber. Ou seja, foi conectado os fios corretamente, foi colocado o disjuntor no lugar que deveria ser feito corretamente, só não sabemos se esse disjuntor de 25 amperes vai suportar a energia para alimentar esses dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, como a gente faz esse problema? A gente sabe que o triturador de milho ele tem uma potência de 1.200 watts em 220 volts, quando ligado, né? E o aparelho de solda tem uma potência de 4.600 para 220. Então, se os dois vão ser ligados ao mesmo tempo, gente, nós vamos ter aqui, ó, essa potência mais essa potência aqui sendo utilizada. Então, eu vou ter ao todo 5.800 watts conectados na rede de 220 volts. Se eu sei que a potência total, então, é de 5.800 watts e está conectada em 220 volts, eu posso usar esta equação aqui e calcular a corrente que está passando pelo circuito, para daí saber se o disjuntor vai ou não aguentar. Então, vamos lá, pessoal. P igual a U vezes I, nós temos o valor de 5.800 igual a 220 vezes I. 5.800 dividido por 220 dá uma corrente de 26,36 amperes. Ora, gente, qual era o limite suportado pelo disjuntor? Era um disjuntor de 25 amperes. Olha aqui no enunciado. Ó. E o que a gente calculou? A gente calculou que nesta rede aqui, né, quando os dois equipamentos forem ligados, vai passar uma corrente de 26,36 amperes. Qual é a nossa conclusão? Vai passar mais do que ele suporta. Então, o disjuntor vai desarmar. Esse leigo, ele deveria instalar no mínimo um disjuntor de 30 amperes, né? Porque aí ele ia suportar. Então, gente, a resposta do nosso problema está aqui escrita para vocês. Ó. O disjuntor vai desarmar. O exemplo 3 vai falar sobre a quantidade de energia elétrica, tá? Então, qual a quantidade de energia elétrica mensal consumida por um triturador de milho que tem 1.200 watts de potência conectado em 220 volts, se ele for utilizado durante 18 minutos por dia? E depois, qual o valor a ser pago na fatura, né? Sabendo que o valor do quilowatt-hora custa 60 centavos. Então, temos que calcular a energia elétrica, então é o valor de E aqui, e a gente sabe aqui o tempo, né? Sabemos aqui o tempo, e a gente sabe aqui a potência do equipamento. Tá? Então, essas informações. Então, vamos para a nossa solução. Tá? A potência 1.200 watts, né? A tensão de 220 e o tempo 18 minutos por dia. Lembrando que o problema está pedindo para calcular, tá? Esse consumo mensal, pessoal. Tá aqui, ó. Vou destacar aqui em amarelo.
tá? Então, 30 dias. A gente vai ter que multiplicar depois isso aqui por 30, tá? Para a gente calcular, então, a energia, eu devo fazer o quê? Potência multiplicada por tempo. É claro que essa potência tem que ser dada em quilowatt, tá? E o tempo tem que ser dado em hora. Vamos lá, então. A energia vai ser 1.200 watts. Se eu dividir esse número por 1.000 aqui, tá? Eu vou ter 1,2 kW. Gente, é equivalente a 1.200 metros, né? Você tem 1,2 quilômetros, tá? Então, isso aqui é algo bem lógico. Então, aqui, 1,2 kW multiplicado pelo tempo de utilização desse triturador. 18 minutos por dia, né? Então, 18 minutos, eu vou ter que usar o tempo em horas. Então, eu vou fazer uma conversão aqui. 18 minutos eu vou dividir por 60, eu vou ter aqui 0,3 horas. Tá? Isso aqui por dia, certo? E se eu tenho um total de 30 dias, então eu vou multiplicar. 0,3 horas vezes 30. Então, eu vou ter uma energia consumida de quanto? 0,3 vezes 30 vai dar 9 horas, né? Então, 1,2 kW vezes 9 horas. A energia elétrica, então, consumida vai ser 10,8 kWh. Então, aqui está a resposta da letra A. Na letra B, ele estava perguntando, né, qual o valor a ser pago na fatura. Então, eu sei que o preço do quilowatt é 60 centavos. Então, na letra B, é só pegar o 10,8 e multiplicar por 60 centavos. E aí eu vou ter o valor a ser pago na nossa fatura. Então, 10,8 vezes 0,6 dá 6,48 reais. Então, aqui está a resposta da letra B. Gente, finalizamos por aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o que é potência e como se calcula a energia elétrica. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.